Olá, gente, tudo bom? Começando a aula de hoje, né? Nossa aula sobre os antecedentes da Revolução Francesa. Em aulas passadas, nós já estudamos sobre iluminismo, né? E estudar sobre a Revolução Francesa. Antes de começar a falar sobre, na verdade, não hoje propriamente não é sobre a Revolução, é justamente sobre os antecedentes, ou seja, o contexto que fez com que acontecesse a Revolução Francesa. A gente tem que entender sobre a Revolução Francesa, que é um evento importantíssimo dentro da história ocidental, porque é o marco que a gente usa de separação, pelo menos a baliza que separa, de certa forma, a Idade Moderna da Idade Contemporânea. Então é justamente sobre isso que a gente vai falar, não sobre a Revolução, mas sobre o contexto que fez que acontecesse a Revolução, porque a gente tem que entender que os acontecimentos históricos, os eventos históricos, eles não são frutos do nada, né? Eles não simplesmente acontecem do nada. Tem todo um contexto que faz com que isso aconteça. Então é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Certo, gente? Então vou lá sumir aqui e vamos começar justamente a nossa apresentação aqui, onde vamos tratar sobre os antecedentes da Revolução Francesa. Vamos lá, começando. Vamos lá. Opa, peraí. Não. Beleza. Beleza. Então, lá. Antes de começar propriamente a entender como que era a França, a gente tem que entender como que, obviamente, era a sociedade francesa, ou seja, como que era a França do Antigo Regime, justamente nesse período anterior à Revolução. A gente tem que entender que a sociedade francesa, grosso modo, a gente divide ela no que chamamos de três estados, né? Os três estados. O que eram esses três estados? O primeiro estado era a igreja, basicamente, o alto e o baixo clero. O segundo estado era a nobreza, né? E o terceiro estado, a absoluta maioria da França, da população francesa, era o terceiro estado, que era a burguesia e, genericamente, a gente chama o povo, que é os sans-culottes, e os camponeses. Então vocês podem ver em números, né, o quanto o terceiro estado era a maioria da França, né? 24 milhões de pessoas, mais ou menos, compõem o terceiro estado, enquanto o primeiro estado eram 120 mil e o segundo estado eram 350 mil. Tem que entender por que essa divisão em estados? Porque ainda não era uma sociedade onde você tem igualdade civil, ou seja, o que eu quero dizer com igualdade civil? Não era uma sociedade que você tinha igualdade perante a lei. O que a gente tem aqui é o quê? Para o primeiro e segundo estado, eles não pagavam, às vezes, em muitos casos, nem pagavam impostos, e em muitos casos eles eram sustentados pelo Estado. Enquanto o grosso dos impostos recaía sobre o terceiro estado e fazia com que eles sustentassem o primeiro e segundo estado. Ou seja, eles pagavam os impostos, tinham uma série de leis, enquanto o primeiro estado e o segundo estado de privilégios eram sustentados pelo terceiro estado. Aqui a gente tem um desenho, talvez exemplificando de uma maneira melhor isso que eu estou dizendo, né? De um lado, você tem os chamados privilegiados, que é o primeiro e segundo estado, o clero e a nobreza, ou seja, a igreja e a nobreza, e o terceiro estado, que é praticamente o restante da população francesa, quase que toda a população francesa, que era a burguesia e o povo, e os camponeses também, né? Então, isso fazia com que fosse uma sociedade extremamente desigual. Só para vocês pensarem, deixa eu aparecer aqui para conversar um pouquinho com vocês. Opa. Não apareceu, não apareci. Opa, apareci. É o seguinte, gente. Imagina o seguinte, o que é viver numa sociedade assim? Hoje a gente vive numa sociedade em que nós temos igualdade civil. O que significa igualdade civil? Teoricamente, todos são iguais perante a lei. Na França do Antigo Regime, ou seja, na França anterior à Revolução, isso não era dessa maneira que as coisas funcionavam. Por exemplo, a lei, ela tratava de um jeito pessoas do terceiro estado, tratava de outro pessoas do segundo e tratava do outro do primeiro. Quando eu digo tratar de um jeito,
Existia uma série de privilégios que as pessoas do primeiro e segundo estado tinham, que as pessoas do terceiro estado não tinham. Por exemplo, se você fosse um nobre, você tinha garantido pelo Estado francês o recebimento de uma bolsa perpétua. Não era uma bolsinha pequena, um dinheirinho um pouquinho, era uma grana legal. Ou seja, se você fosse nobre, você recebia uma pensão vitalícia por conta do Estado. A mesma coisa se você fosse parte da igreja. Em compensação, a nobreza era isenta de pagar imposto, quando o terceiro estado recaía pesadas cargas tributárias sobre eles. Então, a gente percebe que é uma sociedade extremamente desigual e injusta. E esta injustiça, essa desigualdade, vai ser um componente que vai motivar que aconteça a revolução. Né? Bom, mas continuando, vamos lá, continuando, desaparecendo. Vamos lá. Continuando a falar desses antecedentes da revolução, uma coisa que a gente tem que dizer que é extremamente importante, que vai influenciar no acontecimento da Revolução Francesa, é o iluminismo. Né? As ideias iluministas que nós já discutimos e já conversamos bastante sobre isso. Né? O iluminismo, ele é uma corrente filosófica que surge no começo do século XVIII e que vai influenciar decisivamente o acontecimento da Revolução Francesa por conta justamente das suas ideias de igualdade e liberdade. Outra coisa importante de dizer, como estava a França, além do crescimento das ideias iluministas, é que a França atravessava, nesse período exatamente anterior à Revolução, uma forte crise econômica. E por que estava numa crise econômica? Por causa de dois conflitos militares que a França participou. A Primeira Guerra dos Sete Anos e a Segunda Independência dos Estados Unidos. O que foi a Guerra dos Sete Anos? A Guerra dos Sete Anos foi uma guerra entre a França e a Inglaterra, no continente americano pela disputa do que seria hoje o Canadá. E a França gastou muito nessa guerra. Esse gasto excessivo do Estado francês vai refletir numa crise econômica dentro da própria França. Da mesma forma, a França, que era uma inimiga, né, tinha como sua grande rival, sua grande inimiga a Inglaterra, quando acontece o movimento de independência dos Estados Unidos, só para prejudicar a Inglaterra, a França vai auxiliar no processo de independência dos Estados Unidos. E aí vem uma coisa curiosa para a gente conversar um pouquinho antes de continuar, né? Que a gente vê mais para frente, a gente fala mais para frente da independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos, assim como a Revolução Francesa, foi outro movimento diretamente influenciado pelo iluminismo. E tem que lembrar que a França, não é que a França ela era apenas uma nação do antigo regime, ou que a França era apenas mais uma nação em que tinha um rei absolutista. Tem que lembrar que a monarquia francesa talvez fosse o maior símbolo desse absolutismo. Por exemplo, aquela frase que sintetiza o absolutismo, né, do Luís XIV, que falava o Estado sou eu. O Luís XIV era rei da França. O Bossuet, que criou a teoria do direito, que os reis absolutistas governavam por direito divino, ele era ministro de Estado da França. Ou seja, a gente percebe o quanto o absolutismo era forte na França. Aí, por que tem a ver com a independência dos Estados Unidos? Como eu disse, assim como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos ela foi um movimento influenciado pelo iluminismo. E aí chega a ser contraditório, porque a França, uma das maiores nações absolutistas da Europa, vai justamente ajudar um movimento iluminista. Aí você vê como é a questão das rivalidades. A França, uma nação absolutista, só vai ajudar a independência dos Estados Unidos, um movimento iluminista, só para prejudicar seu principal rival, só para prejudicar a Inglaterra, né? Curioso isso. Ou seja, uma nação absolutista ajuda em um movimento iluminista radical, só para prejudicar o seu principal rival. Certo? Vamos lá. Sumir aqui de novo. E aí a gente continua. Bom, uma coisa que acontece também, que contribui para essa crise econômica na França, e vai ser um dos combustíveis que vai fazer com que aconteça a revolução, é justamente uma crise de abastecimento, né? Uma crise de abastecimento de gêneros alimentícios nas grandes cidades, principalmente. Essa crise de abastecimento vai levar também a uma alta da inflação, ou seja, os preços dos produtos básicos vão subir. Então você imagina aí os componentes que fazem essa crise.
o gasto excessivo do Estado em duas guerras, uma falta de gêneros alimentícios, e a falta desses gêneros alimentícios fazendo que esses gêneros alimentícios cada vez fiquem mais caros. Ou seja, tornando, além desses gêneros alimentícios raros, cada vez mais caros, cada vez mais difícil para a população conseguir comprar. Evidentemente que isso vai gerar uma grande crise social e econômica na França, esse caos todo, essa situação toda, como eu bem descrevi. E nesses momentos de crise, o que acontecia na França? Muito raramente acontecia. A gente tinha convocação dos Estados Gerais. Os Estados Gerais que eram assembleias compostas por membros dos três estados, né? Do primeiro estado, que era a igreja, do segundo estado, que era a nobreza, e do terceiro estado, que era genericamente o povo. Né? Como eu disse para vocês, eram assembleias que eram chamadas para momentos de crise. E aí tinha curiosidade. Como a gente viu, a maioria da população francesa, eu apareço de novo aqui para vocês, né? A maioria da população francesa, ela era justamente o quê? Composta por membros do terceiro estado. Então essa assembleia ia ter mais o quê? Gente do primeiro estado, gente do segundo estado, do terceiro estado. Óbvio que vai ter mais gente do terceiro estado, porque é a maior parte da população. Acontece que ao invés de ser um voto para decidir as coisas na Assembleia, um voto pela maioria absoluta dos membros da Assembleia, não. Era um voto por Estado. E ao se fazer um voto por Estado, o que acontecia? O primeiro e o segundo Estado sempre combinavam seus votos, sempre ganhavam. Mesmo a maioria da Assembleia, mesmo a maioria da população sendo compostas por terceiro Estado, o terceiro Estado sempre perdia. E o que vai ser decidido nesses Estados Gerais? Por que o rei está ordenando, pedindo esses Estados Gerais? Porque ele queria fazer justamente o quê? Aumentar ainda mais os impostos. Aumentar os impostos sobre quem? Justamente aumentar os impostos sobre o terceiro Estado. Então, evidentemente, que isso gerou uma grave revolta, né? Vou voltar aqui só um pouquinho. Uma grave revolta da população, porque, como eu disse para vocês, era uma votação por Estado. E aí, temos um aumento dos impostos sobre o terceiro Estado. Né? O terceiro Estado, como está aí descrito, que eram formados pelos burgueses, pelos camponeses e pelos sans-culottes. Sans-culottes é o nome que a gente dá à população urbana, né? O povão, né? A massa urbana, de certa forma. E, além disso, se aumenta o imposto sobre o terceiro Estado e não se mexe em nada na relação dos privilégios sobre a nobreza e o clero. Né? Por conta disso, nós vamos ter uma formação, o rei temendo, já que ele aumentou impostos sobre o terceiro Estado e manteve os privilégios da nobreza e do clero, o que o rei fala? Vou convocar uma Assembleia Constituinte. Por que isso acalmaria a população? Ele fala, vou criar uma Assembleia Constituinte, vou ter uma Constituição, e eu vou jurar obedecer à Constituição. Ou seja, o rei estava prometendo que deixaria de ser um rei absolutista. Mas o rei não cumpre sua promessa de jurar obedecer à Constituição. E esse aumento de impostos sobre o terceiro Estado, essa manutenção de privilégios, vai gerar uma revolta. A revolta na sala de Jeu de Paume, onde um grupo de membros da Assembleia, né, dos Estados Gerais, tanto do primeiro, do segundo Estado e do terceiro Estado, que vão ser contrários a esse aumento de impostos sobre o terceiro Estado e vão ser contrários à manutenção dos privilégios nobres do clero, vão fazer um manifesto. E ao fazer esse manifesto, eles vão ser massacrados pelas tropas do rei. Esse massacre que eles vão sofrer vai ser a semente por trás, vai ser o pavio que vai fazer com que comece a revolução. Mas aí, isso é assunto para nossa próxima aula. Então, espero que vocês tenham entendido quais foram os antecedentes, né? Os antecedentes da Revolução Francesa, né? Você tem uma sociedade estratificada, uma sociedade estamental, uma sociedade em que a sua posição social é demarcada pelo seu nascimento, e os seus direitos e privilégios
vão ser determinados exclusivamente pelo seu nascimento, ou seja, nobres e membros da igreja tinham privilégios que o restante, a absoluta maioria da sociedade francesa não tinha. Aí tive a França mergulhada numa crise econômica por conta das guerras que participou, da crise de abastecimento e da alta inflação, e um rei que parecia não se importar com a absoluta maioria da população. Um rei que, para qual que é a solução que ele encontra da crise? Ajudar a população? Não. A solução que ele encontra para a crise é aumentar o imposto sobre o terceiro estado. Evidentemente, isso vai gerar muita revolta. Certo, gente? Então, esses são os antecedentes da Revolução Francesa. Na próxima aula, obviamente, se falamos hoje, agora falamos dos antecedentes, na próxima aula nós falaremos propriamente sobre a Revolução Francesa. Certo, gente? Então, um abraço a todos e todas e boa sorte. Falou, gente. Até mais.